Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, direto da IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom poder chegar até você para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, de esperança. Sabemos que a palavra de Deus é o maior tesouro que o Senhor nos revelou e nos deu para que andemos e permaneçamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Palavra de Deus que tem o poder de transformar a nossa vida e com o poder do Espírito Santo transformar também qualquer situação. Eu quero nesse momento encorajar você a estar participando conosco através dos comentários, deixando aí o seu pedido de oração. Já temos algumas pessoas participando, como a Ivani Pontes, o Ricardo. Temos também aqui a Delva e a Alice, dentre outros irmãos, mesmo aqueles que não comentaram, mas que estão participando conosco. Logo após o momento da palavra, nós estaremos aí orando pelos pedidos aqui colocados, ok? Meus irmãos, eu sempre gosto de destacar que o momento devocional é o melhor momento do nosso dia. Seja ele nesse momento ou o momento em que você separa um tempo no seu dia para buscar a Deus em oração e meditação da palavra de Deus. E a IPP-TV, ela oferece a você todos os dias, às 9h30 da manhã, a oportunidade de você participar conosco desse momento devocional. Vamos ler a palavra de Deus e hoje eu quero trazer uma porção da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34, com o seguinte tema: vencendo a ansiedade. Vamos ler o texto? Diz assim, Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai, aqui nós estamos mais uma vez diante do Senhor, com muita reverência, com muito temor diante da sua santa palavra esta que é viva e eficaz. Aqui nós nos colocamos, Deus, desejosos em ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Instrui-nos, encoraja-nos, fortalece-nos na fé. Precisamos, Deus, da tua palavra diariamente como alimento que nos sustenta. Ó Santo Espírito, ilumina nossa mente e o nosso coração, que sejamos edificados nessa manhã. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bom, quando nós falamos nesse tema ansiedade, é um tema muito comum nos nossos dias, um tema relevante porque nós vivemos em uma geração onde a ansiedade tem sido um dos grandes males da nossa sociedade. Há muitas pessoas que sofrem com ansiedade, talvez todas, ou pelo menos a maioria das pessoas, sofrem com algum nível de ansiedade. Mas há níveis de ansiedade que levam-nos a adoecer o nosso coração. Hoje encontra-se muitas pessoas, inclusive, com depressão por causa da ansiedade. Portanto, a ansiedade é um mal a ser combatido. E nesse texto que nós lemos, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter instruído os seus discípulos sobre aonde está o nosso coração. Ele fala dos dois tesouros, o tesouro terreno e o tesouro celestial. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós precisamos compreender que todos nós estamos em busca de algum tipo de tesouro. Resta saber se esse tesouro ele é tesouro da terra ou tesouro do céu. Porque o tesouro que nós buscamos, certamente ele controlará o nosso coração e, consequentemente, o nosso comportamento. É por isso que Jesus ele disse que nós não devemos ajuntar, ou seja, não devemos acumular tesouros nessa terra, mas que ajuntemos tesouros nos céus. Quando Jesus ele falou isso, ele falou porque, infelizmente, a maioria das pessoas estão em busca de tesouros terrenos, e por causa desses tesouros terrenos, estão fabricando ídolos. E todos os ídolos fabricados pelo ser humano, esses ídolos se tornam como deuses, tomando o lugar do verdadeiro Deus, tomando o lugar da verdadeira adoração na nossa vida e no nosso coração. E todos aqueles que se inclinam, principalmente para as riquezas desse mundo, colocam seu coração nesses tesouros, eles acabam que agradando a esse Senhor, a esse ídolo, e desprezando o verdadeiro Deus. Diante disso, o nosso Senhor Jesus Cristo vem agora instruir para que nós não andemos ansiosos pela nossa vida, nem busca desses tesouros terrenos. Nós vivemos em uma sociedade consumista, onde as pessoas sempre estão insatisfeitos, sempre estão em busca de alcançar o carro do ano, a TV com a maior polegada, o iPhone da última geração. Então, o ser humano sempre está em busca de obter coisas, sempre em busca de acrescentar e acumular tesouros nessa terra. Não que ter as coisas, ser próspero, ou mesmo até ser rico, seja algo errado. Não. Nós precisamos prosperar como fruto do nosso trabalho. Mas nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não valorize e priorize mais essas coisas do que a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, mas precisamos servir ao único Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não andeis ansiosos por causa da vida ou por causa dessas coisas. Porque a ansiedade, ela traz males terríveis. E eu quero trazer aqui a consciência de vocês alguns males que a ansiedade traz. A ansiedade, ela é destrutiva. Um dos significados para a ansiedade é estrangulamento.
Então, a ansiedade, ela rasga, ela estrangula a nossa alma, porque ela é destrutiva. Ela tem o objetivo de nos destruir. A ansiedade também é enganadora. Ela tenta de todas as formas interpretar os fatos, ou seja, dizer que nós sempre precisamos acumular tesouros nessa terra. Ela traz, de alguma forma, uma preocupação, ou seja, nós nos ocupamos previamente, nós sofremos antes da hora. E todos aqueles que são ansiosos, eles sofrem duas vezes, porque a preocupação ocupa a pessoa no sofrimento antes mesmo do sofrimento chegar, para que sofra consequentemente mais uma vez quando o problema chega. Então nós precisamos compreender que a ansiedade ela é enganadora. A ansiedade ela também é cega. Ela tenta nos cegar de todas as formas, principalmente para que nós esqueçamos os benefícios que Deus fizera por nós. Ela nos cega para que nós deixemos de confiar em Deus e faz-nos esquecer e não enxergar que Deus sempre esteve conosco e nos abençoou e que certamente, diante de qualquer situação, Deus jamais nos abandonará. Então, diante desses males que a ansiedade traz, eu quero trazer algumas razões pelas quais nós não devemos ter ansiedade, para que depois, então, venhamos a falar de como vencermos a ansiedade. Mas vamos falar primeiro dessas razões. Quais são as razões que esse texto que nós lemos nos traz para que nós não tenhamos ansiedade? E a primeira razão é porque aqui nós vemos uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: para que não andemos ansiosos. O texto diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos traz aqui uma ordem, meus irmãos. E por ser uma ordem, nós devemos obedecer. Nós precisamos lutar contra a ansiedade. Uma outra razão é porque a vida é maior do que o alimento e o corpo é maior do que o vestuário. Portanto, uma vez que Deus nos deu a nossa vida e os nossos corpos, com certeza Ele também irá suprir todas as coisas necessárias para nos sustentar. Veja que no versículo 25, o texto diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí o nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrar que Ele, como Criador, e Deus como Criador e também sustentador de todas as coisas, Ele é o provedor do seu povo. Deus, Ele provê a sua criação de forma graciosa. Como Deus também não irá nos prover, nós que somos os seus filhos. E aí no versículo 26, nós olhamos do versículo 26 em diante, a preocupação, ou seja, o cuidado que Deus ele tem com a criação. E imagine nós, meus irmãos, que somos a coroa da criação. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus cuida dos pássaros e fornece, tudo aquilo que é necessário para supri-los, Deus também lhe suprirá os seus filhos. Veja, a partir do versículo 26, o nosso Senhor Jesus disse: observai as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste
a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Isso deve nos levar a uma reflexão, para que não andemos ansiosos por coisa alguma, para que confiemos em Deus, porque assim como Deus, Ele alimenta as aves do céu, certamente Deus, Ele alimentará os seus filhos. No versículo 27, o nosso Senhor Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É uma pergunta retórica. Será que a sua preocupação, será que a sua ansiedade vai acrescentar algo à sua vida? Não, vai tirar a tua paz. Porque as preocupações, elas não podem acrescentar um côvado. Côvado é medido como se fosse 45, 46 centímetros ou quase 2 palmos. Nós não poderemos acrescentar 2 palmos ao curso da nossa vida. Nem mesmo a hora, nem um dia nós acrescentaremos à nossa existência, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é aquele que controla todas as coisas. Nós podemos descansar na sua graça e no seu amor, porque todos os dias das nossas vidas estão escritos no livro do Senhor. Ele mesmo é quem está escrevendo a nossa história, meus irmãos. No versículo 28 agora, o Senhor Jesus, ele fala: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós precisamos ter fé em Deus, para confiarmos que Ele nos proverá de todas as coisas necessárias. Meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que as coisas cairão do céu, não. É necessário que nós trabalhemos e Deus abençoará o fruto das nossas mãos. Eu gosto muito do Salmo 127, quando diz que o Senhor é quem edifica a nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Inútil vos será levantar cedo, de madrugada, e comer o pão de dores, porque aos seus amados dá enquanto dormem. Esse texto não é um texto para nos deixar preguiçosos, deitados. Não, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós precisamos ser homens e mulheres que trabalham, que lutam no dia a dia. Mas não adianta nós levantarmos cedo, comermos o pão de dores e dormirmos tarde, se o Senhor não for a nossa força, a nossa fortaleza. Se o Senhor não edificar, se não for o alicerce, o fundamento, se a palavra de Deus não for a regra de fé e prática do cristão, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não for o centro da nossa adoração e o nosso maior tesouro que governa o nosso coração, é Deus. É Ele quem controla, é Ele quem provê, meus irmãos. Confie no Senhor. Eu não sei o que você está passando, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos passando tempos muito difíceis, com muita escassez, pessoas perdendo seus empregos, um colapso na economia, um caos na saúde pública. Mas eu quero dizer a você, continua confiando no Senhor, porque Deus é contigo. Ele é aquele que cuida do seu povo.
Um outro motivo pelo qual, uma outra razão pelo qual nós não devemos estar ansiosos, é porque nós não devemos ser como os gentios, ou seja, como os incrédulos, os ímpios, os pagãos, porque eles é que estão correndo em busca de sempre conquistar coisas terrenas, porque o coração deles está nas coisas dessa terra. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, que é Jesus Cristo. E, portanto, os homens que não conhecem a Deus, eles estão buscando nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo, nas riquezas desse mundo, satisfazer os seus corações, mas sabemos que nada disso consegue preencher a nossa vida, porque só Cristo é que nos traz a verdadeira satisfação. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir essa palavra, trazendo aqui como nós podemos vencer a ansiedade. De forma simples, eu quero destacar o seguinte. Primeiro, nós precisamos entender, precisamos estar cientes que é Deus quem supre as nossas necessidades. Deus, ele conhece as nossas necessidades. Deus é bom e misericordioso. Ele conhece nossas necessidades. Por isso, não há motivo para preocupação. Deus, ele prometeu suprir as nossas necessidades, também temporais. E veja, no versículo 31 e 32, quando ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui eu quero trazer a principal razão pela qual nós não devemos estar ansiosos. E como nós podemos vencer a ansiedade. No versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, dê prioridade a Deus. Tenha Deus na sua vida como primazia. Valorize no seu dia esse momento devocional de meditação na palavra de Deus. Com certeza a palavra de Deus irá fortalecê-lo, fortalecê-la para que você vença a ansiedade. Derrame o seu coração na presença de Deus, rasgue o seu coração, confesse os seus pecados e apresente a Deus, apresente a Ele os seus pedidos, suas súplicas. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de vós. E uma outra forma para vencermos a ansiedade é que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós precisamos entender que cada dia tem problemas suficientes. Nós precisamos valorizar o hoje. Há quem diga que a depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. Nós queremos antecipar o sofrimento do futuro, não. Aproveite o hoje, que é um presente de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo aqui um texto precioso que está em Mateus 8, que diz assim, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matadouros. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, meus irmãos, nós podemos descansar em Deus. Descanse no Senhor. Porque Deus, Ele já demonstrou a maior demonstração de amor de Deus para conosco foi Ele ter dado a Jesus Cristo para morrer na cruz e nos salvar. Como Ele também não nos dará tudo aquilo que nós precisarmos. Tudo aquilo que nós necessitarmos, portanto, valorize, dê prioridade a Deus, buscai a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino, crendo que Deus estará cuidando, Deus jamais te abandonará. Ele já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temas, fique firme, confie no Senhor, não permita que nada roube a sua alegria. Eu quero orar aqui agradecendo àqueles que estão participando e pelos pedidos que aqui foram colocados. Oremos a Deus. Pai, nós queremos lançar sobre o Senhor toda ansiedade e rogar ao Senhor que o Senhor nos sustente a cada dia, que nós preservemos um coração, ó Deus, onde tenha o Senhor como centro da nossa adoração, como nosso maior tesouro. Que não andemos ansiosos por nada, mas que confiemos na sua provisão diária sobre a nossa vida. Assim nós venceremos toda preocupação e ansiedade. Visita esse meu irmão e essa minha irmã. Ó Deus, que a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, visite. Ó Deus, esse irmão e essa irmã, que o Senhor venha estar restaurando, curando, abençoando, suprindo, ó Deus, abrindo portas, prosperando a vida dos teus servos, principalmente na nossa vida espiritual, que nós cresçamos. Restaura-nos, Deus, levanta-nos, salva-nos, para a glória do teu nome, que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.